Leomar Dagoncho. Procurador do Trabalho, diretor do Ministério Público do Trabalho, MPT. Alô, boa tarde. Boa tarde a todos. Cumprimento o senador Paulo Paim, parabenizo pela iniciativa, agradeço pela oportunidade de mais uma parceria do senador com o Ministério Público do Trabalho e juntamente com os demais integrantes dessa mesa e da próxima. Sim, nós já somos o finalzinho da primeira mesa, então estamos na transição. Finalizar. A convocação seria para falar aqui especificamente sobre essa PEC, mas eu vejo que é importante ter em mente que há um contexto de uma série de medidas e iniciativas de extrema gravidade. Algumas foram lembradas agora nas últimas manifestações. Há pouco na Câmara, e eu lembro que alguém, representante de uma central sindical, leu 58 medidas legislativas em tramitação, todas com viés restritivo, suprimindo direitos, restringindo alguns benefícios dos trabalhadores. Mas já na oportunidade eu assinalava que daquele conjunto todo de medidas, tem duas que são assim para acabar, não precisa nem das outras. A terceirização e essa questão do negociado sobre o legislado, elas praticamente eliminam a necessidade de qualquer outra medida, porque por essa via se suprime tudo, nivela por baixo e praticamente acaba com uma ordem jurídica protetiva construída em anos de lutas, desde do final do século XIX para o início do século XX, quando tínhamos formas assim inconcebíveis de submissão do trabalhador. Isso foi sendo reparado ao longo dos anos e algumas medidas que estão estão em tramitação, elas jogam tudo isso, mas uma tacada joga tudo fora. Eu acho importante a gente fazer uma pontuação e contar com o apoio, inclusive dos sindicatos, dos parlamentares, numa questão que às vezes fica pouco clara. É a questão da terminologia, das palavras. E está havendo uma esperteza na manipulação das palavras. Ninguém pode ser contra a responsabilidade fiscal. Ninguém é contra isso. Nós não vamos conseguir convencer ninguém de que tem que haver responsabilidade fiscal. Ninguém vai conseguir. A gente não consegue convencer alguém de que terceirização, falando essa palavra, é uma coisa ruim. A palavra não tem uma acepção ruim. Há pouco tempo eu estava atuando no Mato Grosso, o ano passado, quando estava sendo na Câmara, estava tramitando o projeto da terceirização. Os blocos do Jornal Nacional eram inteiros sobre isso. A propaganda era da Associação, da Federação da Agricultura do Estado, que lá é muito forte. A propaganda ocupou o intervalo inteiro do Jornal Nacional, que é um intervalo caro, e ela dizia assim: não é justo que os benefícios da terceirização sejam levados apenas ao homem da cidade. O homem do campo tem que ter direito aos benefícios da terceirização. E essa propaganda ela era muito criativa, porque a terceirização, a palavra, ela não tem uma carga negativa. E a gente tem que aprender a chamar as coisas pelo que elas são. Não é terceirização, é precarização. E não é responsabilidade fiscal, isso ninguém é contra. Isso aqui é um programa de transferência de renda para quem tem mais. É assegurar na Constituição, perenizar um sistema perverso de distribuição de renda que beneficia sempre o mesmo. A rigor não muda muito do que a gente tem hoje, em que grande parte dos recursos são canalizados para a banca, para quem empresta, para o rentista que empresta dinheiro a juros. Apenas que o mercado está querendo uma sinalização. No início, quando começaram a falar nessa PEC, eu lembro que vários economistas ligados aos bancos, ou ao governo, ou aos dois, usavam a expressão que é preciso emitir um sinal aos mercados.
de que haverá responsabilidade. O que eles querem é que o mercado fique ciente, o mercado é o sistema financeiro, de que ele não terá prejuízo, de que ele não correrá risco de continuar recebendo essa fortuna. A doutora Fatorelli, que é da auditamento da dívida, colocou alguns números, eles são chocantes, assim, vejam, nós tivemos, eu me dei o trabalho de ler um relatório, quem tiver curiosidade, do BNDES, ele está disponível na internet, e de 2015, é bem interessante, ó, entre 2013, 2014 e 2015, isso está no relatório, o BNDES transferiu em empréstimos subsidiados para setores cuja assim, a utilidade social disso é altamente discutível, em 3 anos, 514,1 bilhões de reais. Tem uma jornalista, daí para não usar o site do auditamento das contas públicas, que pode ser acusado de tendencioso, ideológico, a coluna da Miriam Leitão, de agosto de 2013, ela introduziu um tema que era o escândalo da Bolsa Empresário, aí começaram a usar essa expressão. Nesse ano, ela fala de novo que o Programa de Sustentação do Investimento do BNDES já destinou 359 bilhões. E boa parte desse recurso ele é subsidiado com intermediação bancária que ofere grandes lucros quando faz essa operação. Portanto, são operações assim de no mínimo muito discutível, que é muito discutível a sua utilidade para a sociedade e continua sendo drenado livremente. E o que eles querem agora é a garantia constitucional de que continuará assim e não limita isso. Isso está fora do conceito de despesa primária, conforme foi bastante explorado aqui já. O que vai limitar são as despesas, aquelas que dizem respeito ao cidadão normal, ao trabalhador, como é a pauta dessa reunião, dessa audiência. Esse será o penalizado. Quando começou a ter, o governo começou a ser pressionado por uma série de informações, estudos, de que haveria prejuízo à saúde, à educação, e logo se apressaram a informar que não, que o teto é um limite global, que a saúde e a educação podem ter suplementos além do teto do que seria dela, desde que no global se mantenha o mesmo. Mais grave ainda, se acontecer isso, eles vão minguar outras áreas. O que será de setores do governo que cuidam de meio ambiente, de cultura, da proteção da saúde do trabalhador? A gente consultou vindo para cá. O Ministério do Trabalho e Emprego tem os auditores que deveriam fiscalizar as relações de trabalho no Brasil inteiro. Já tem mais de 1.100 vagas abertas sem ser providas. Eu conheço vários que já recebem um abono permanência. Se essas pessoas se aposentarem, esse número vai continuar abrindo, o Ministério do Trabalho e Emprego vai ser extinto, por falta de gente para trabalhar. A crise também sobrecarrega o Poder Judiciário. Eu vejo os amigos ali da Justiça do Trabalho, e aí tem um aumento da demanda. A gente vê algumas matérias e algumas manifestações com um viés assim, bastante patronal, dizendo que é um absurdo o incremento no número de ações, mostram estatísticas. Só tem aumento no número de ações e reclamações trabalhistas porque há negativa ou descumprimento da legislação trabalhista. E aí, se você desestrutura aquele órgão que seria o que dá o imediato socorro a essas situações, de novo você vai punir o trabalhador. A crise e o desemprego tendem a reduzir a renda das pessoas em geral. A tendência é que em maior número de pessoas busquem planos, ou melhor, abandonem os planos de saúde, abandonem escolas particulares e vão para o serviço público. Isso vai gerar um incremento de despesas públicas que são justamente as primárias. Não haverá como dar resposta a essa demanda. Eu acho que a gente pode prever como um resultado provável da implementação dessa PEC o aumento da desigualdade,
uma possível, inclusive, convulsão social, porque na medida em que as pessoas forem percebendo no conto que elas caíram, do que significava a responsabilidade fiscal, que em si parece uma frase, até uma terminologia até bonita, mas ela representa um grande retrocesso. E me parece que a gente tem que ter muita atenção com o que está acontecendo no Senado. A gente tem sérias razões para acreditar que o STF não dará, o Supremo Tribunal Federal não dará guarida às investidas judiciais para reverter essa medida. Quando julgou agora o caso da greve dos servidores públicos, embora não tenha publicado ainda a decisão, a notícia transcreve trechos dos votos e o relator já diz isso, tá? Se olhar no site vai ler, do STF, que é previsível que em função da PEC 241 haja o aumento no número de greves. Então, restringir ou dar aquela enquadrada como deu nas greves é uma forma já de preparar o campo para a batalha seguinte, de enquadrar todos os servidores do setor público que fizerem greve. Mas vejam que por trás dessa frase ele já embutiu um juízo de valor de que eles vão respaldar a PEC. Então, se o Senado deixar isso passar, não será no Supremo que isso será revertido. A oportunidade é agora, não depois. Então, é uma grande responsabilidade do Senado. Me preocupa muito, alguém disse aqui uma frase diferente, mas eu vou pegar tem um ditado platino da terra vizinha ao do senador, lá do Uruguai, que está numa música do Cleiton e Cledir, que fala o seguinte: quem vai depressa demais, a alma fica para trás. Eu acho uma frase linda. E é mais ou menos o que está acontecendo. Para que tanta pressa com isso, se isso vai durar 20 anos? A pressa é para evitar a discussão, para que as pessoas não tomem consciência do que está acontecendo. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu vou terminar aqui citando um outro trecho de um livro que fez e ainda faz grande sucesso, de um economista francês, o Thomas Piketty, escreveu o livro O Capital no século XXI, e ele diz a verdade que a PEC quer esconder. São duas, o livro não é sobre aqui, é sobre Europa e Estados Unidos, mas vamos lá. São duas as principais formas de um Estado financiar suas despesas: por meio de impostos ou por meio de dívidas. O problema da dívida é que quase sempre ela precisa ser paga. Portanto, financiar a dívida é, acima de tudo, do interesse de quem tem os meios de emprestar ao Estado. E seria melhor para o Estado taxar os ricos, em vez de pegar dinheiro emprestado deles. Me parece que esse trecho, é menos do que um parágrafo, condensa exatamente a discussão que é deixada de fora da tramitação da PEC. Qual a origem do rombo? A professora mostrou. A origem do rombo são os subsídios, os empréstimos subsidiados, as renúncias. Está na outra ponta. E os juros, que só no ano passado bateram a ordem aí dos 962 bilhões. Então, a origem é outra. Quem vai pagar o pato da cor da parte de cima da bandeira aqui, da CGTB, quem vai pagar o pato? Quem vai pagar o pato é o mesmo que sempre pagou. E eles, aliás, eles não mentiram na campanha. Eu não vou pagar o pato, estava claro, quem vai pagar o pato é o outro. Eu agradeço muito pela oportunidade e gostaria mais uma vez de lembrar, a hora é agora. Não esperem pelo Supremo, não virá de lá uma decisão em sentido diferente da que for adotado aqui no Senado. Muito obrigado, boa tarde. Muito bem, Leomar Daroncho, Procurador do Trabalho e diretor do Ministério Público do Trabalho.